Sirva a Deus onde você está. A Bíblia nos convida a refletir sobre a maneira como vivemos a nossa fé em meio à realidade da vida. Em 1 Coríntios 7, 17 e 24, o apóstolo Paulo nos apresenta uma verdade poderosa e libertadora. Podemos e devemos servir a Deus exatamente onde estamos. O texto diz: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E assim ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircuncidado? Não se faça circuncidar. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que é chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que é chamado sendo livre é escravo de Cristo. Fostes comprados por preço. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. 1 Coríntios 7, 17 e 24. Logo no início, Paulo estabelece um princípio. A conversão não exige uma mudança no estado civil, social ou cultural do cristão, contanto que essa condição não seja pecaminosa. O chamado de que Paulo fala aqui é a chamada eficaz de Deus à salvação, a conversão genuína ao Evangelho. Ser chamado por Deus não é uma mera mudança de religião, mas uma transformação de vida que atinge o coração, sem necessariamente alterar a situação externa do convertido. Entretanto, isso muitas vezes levanta críticas, desde os tempos antigos a quem diga que o cristianismo é alienante. Karl Marx, por exemplo, afirmou que a religião é o ópio do povo, uma crítica à fé cristã como algo que supostamente enfraquece o desejo de mudança social e política. Mas Paulo não está dizendo que devemos aceitar injustiças, pobreza ou opressão como vontade divina. Ele está dizendo que a conversão muda a pessoa por dentro, e não necessariamente a coloca em outro lugar na sociedade. Servir a Deus não depende de status, mas de fé e obediência. O princípio central do texto é claro: permaneça na vocação em que foi chamado. Isso significa que você não precisa mudar de profissão, de condição social ou de situação civil para poder servir a Deus. O Evangelho transforma pecadores em santos, mas nem sempre transforma escravos em senhores ou pobres em ricos. A verdadeira mudança acontece no coração. Paulo então aplica esse princípio a duas situações muito sensíveis: a identidade étnico-religiosa e o status social. Primeiro, ele fala da questão da circuncisão. Diz: foi alguém chamado estando circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircuncidado? Não se faça circuncidar. 1 Cor 7, 18. Aqui ele está falando de judeus e gentios. Um judeu convertido não precisa negar sua herança judaica. E um gentio não precisa adotar práticas judaicas para ser aceito por Deus. A questão central não é o ritual, mas a obediência aos mandamentos de Deus, como ele diz no verso 19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim guardar os mandamentos de Deus. Isso nos ensina que o cristianismo é transcultural. Ele não pertence a um povo ou uma cultura específica. O Evangelho rompe as barreiras culturais sem apagar a identidade das pessoas. Deus não exige que brasileiros se tornem judeus, nem que africanos se tornem europeus. Ele exige fé e obediência em qualquer cultura. Depois, Paulo trata da questão da escravidão. Ele diz: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. 1 Coríntios 7, 21. É importante entender o contexto histórico. A escravidão no Império Romano não era idêntica à escravidão moderna. Muitos escravos eram cultos, trabalhavam como médicos, professores, contadores. A lei de Moisés já havia introduzido uma dignidade maior ao escravo do que o mundo antigo oferecia. Muitos dos primeiros cristãos eram escravos ou pertenciam às classes mais baixas. Paulo não está dizendo que a escravidão é boa. Pelo contrário, ele abre a possibilidade de liberdade. Se podes tornar-te livre, aproveita. O Evangelho planta as sementes da liberdade porque estabelece que todos somos iguais diante de Deus. Mas enquanto essa mudança social não acontece, o cristão pode servir a Deus com honra onde está. E o mais impressionante vem em seguida. O que é chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que é chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Marcos 7, 22. Isso mostra a inversão do Evangelho. O escravo é livre em Cristo e o livre é servo de Cristo. Isso destrói qualquer base para a superioridade social dentro da igreja. Todos pertencem ao mesmo Senhor. E Paulo conclui: fostes comprados por preço, não vos torneis escravos de homens.
Brinco-Bros 7:23. O preço foi o sangue de Cristo. Isso significa que não pertencemos mais ao mundo, a ideologias, a tradições humanas. Somos livres para servir a Deus, e isso nos dignifica. Não importa a nossa posição social. Na igreja primitiva, essa realidade era vivida de forma prática. Escravos e senhores adoravam juntos. Judeus e gentios, homens e mulheres, sentavam-se, lado a lado como irmãos. O próprio pastor Augustus compartilha um testemunho de quando esteve na África do Sul durante o Apartheid. A igreja ali era o único lugar onde brancos e negros comiam juntos e se tratavam como iguais. A fé em Cristo unia o que o mundo separava. É importante lembrar o que essa passagem não significa. Ela não justifica a escravidão como sistema. Não ensina que o cristão deve aceitar passivamente toda situação injusta. Não desestimula o crescimento pessoal, o estudo, ou uma mudança de vida. Não obriga ninguém a permanecer numa denominação específica. O que ela ensina é que Deus pode ser servido com fidelidade em qualquer condição de vida lícita. A mensagem de Paulo é profundamente encorajadora. A conversão não exige que você abandone sua profissão, a menos que seja ilícita. Deus chama pessoas de todas as áreas: professores, donas de casa, motoristas, artistas, agricultores, empresários, para compor o seu povo. A fé em Cristo nos capacita a glorificar a Deus onde estamos, com os recursos que temos, nas circunstâncias em que vivemos. Essa é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Todo cristão é sacerdote. Não é necessário ser pastor, missionário ou evangelista de tempo integral para servir a Deus. Um cristão que limpa ruas pode glorificar a Deus tanto quanto um pregador no púlpito. Deus olha para o coração, para a fidelidade, para a obediência. Assim, concluímos com um chamado à gratidão e ao contentamento. Se você é solteiro, sirva a Deus na sua solteirice. Se é casado, glorifique a Deus no seu casamento. Se é viúvo, trabalhe para o Senhor na sua viuvez. Se é pobre, seja fiel com pouco. Se tem autoridade, exerça com justiça e humildade. Deus te plantou onde você está. Floresça aí. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque nos compraste com o sangue de Cristo e nos fizeste teus filhos e servos. Dá-nos contentamento e disposição para te servir com alegria onde fomos chamados. Que a nossa vida reflita a tua graça em qualquer situação em que estivermos. Ajuda-nos a florescer onde o Senhor nos plantou. Em nome de Jesus, amém.